Crianças, tudo bem? Agora nós vamos fazer a página 182 do Ler e Escrever, tá? Aqui nós temos um quadro com algumas palavras que são escritas com C cedilha e outras que são escritas com S. E vocês vão dividir ela nos dois quadros. Então, aqui vocês vão colocar as palavras com C cedilha e aqui vocês vão colocar as palavras com S. Para continuar, nós vamos ter que falar um pouquinho da regra. Quando a gente usa palavras com ansa, com C cedilha, e ansa com S. Na verdade, não tem uma regra específica. Porém, a maior parte dos substantivos são escritos com C cedilha e não com S. Pro, o que é substantivo mesmo? Substantivos são aquelas palavras que dão nome a coisas, como caneta, celular, óculos, Flávia, Ubatuba, tá? Celular, caneta e óculos dá nome a objetos. Flávia dá nome a pessoas. Ubatuba, nomes de cidades. Então, isso que são substantivos. Então, a maioria dos substantivos, né, são escritos com C cedilha. Balança, criança, dança, poupança e trança. Porém, na língua portuguesa tem as exceções. O que são exceções? São aquelas palavras que não seguem a regra. Então, temos a gança e imprensa, que embora também sejam substantivo, escrevem com S. Mas, Pro, como que eu sei quando tem essas exceções? Por isso que o nosso projeto de leitura, nosso concurso de leitura é muito importante. Conforme vamos lendo, nós vamos conhecendo mais as palavras, então nós vamos lembrando como essas palavras são escritas. Muitas vezes a gente nem precisa usar regra para a gente lembrar como as palavras são escritas. Então, quanto mais a gente lê, mais aumenta o nosso vocabulário, mais palavras a gente conhece e fica mais fácil a gente escrever corretamente, tá bom? E aí, quando a gente tem dúvidas, porque às vezes surgem dúvidas, a gente procura a regra daquela palavra, tá bom? Então, aquela regra, ela serve para substantivo. Agora, em relação ao verbo, quando a palavra for um verbo, você vai ter que analisar de qual verbo principal a palavra veio. Então, se o verbo tiver S, é ansa com S. Se ele tiver C ou C cedilha, é ansa com C cedilha. Então, cansa. Qual é o verbo principal que veio? O cansar, com S. Então, ele escreve com S. O trança veio de trançar, então é com C cedilha, ele escreve com C cedilha. O balança veio de balançar, que é com C cedilha, então ele também é com C cedilha. E o dança veio de dançar, então ele também é com C cedilha, tá bom? Agora nós vamos aqui para a página 183. Nós vamos ler esse poema. Pensando o que aconteceu, não perdi minha esperança. Agora já estou cansado, tenho esposa e 2 crianças, para quando também morrer, ficarem com a lembrança. Então, se vocês perceberem, tem algumas palavras que estão escritas com C cedilha e era com S, e algumas palavras que estão escritas com S, mas era com C cedilha. E é isso que vocês vão fazer. Vão colocar no caderno, tá? A data de hoje, fazer o cabeçalho, o nome da escola, Ubatuba, 30 de junho de 2020. Ler e escrever, página 183, e vão escrever de novo esse trecho do poema, corrigindo as palavras que estão erradas, tá bom? O que é possível observar em relação às palavras escritas de forma incorreta para registrar no caderno? Foi isso que eu falei, que trocou o que era com C cedilha escreveu com S e o que era com S escreveu com C cedilha. Relacione essas descobertas e registre em seu caderno as conclusões, considerando o que foi analisado. Então, aqui, vocês vão fazer o quê? Com todas essas regras que a Pro ensinou para vocês, vocês vão escrever qual é a conclusão de vocês, tá bom? Em relação a essas palavras que foram corrigidas, tá? Então, essas são as atividades de hoje. E se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Tchau, crianças!